Boa tarde, pessoal. Sou o Ali Moraes, da Agência de Inovação UFPR. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Fico super contente. Temos 66 participantes nesse momento. É algo muito bacana aqui para a gente da Agência de Inovação, que é gratificante para o nosso trabalho aqui ter esse número de colegas aqui presentes hoje neste evento. A gente sabe aí que muitos de vocês deixaram aí seus afazeres diários, suas programações diárias, destinaram um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui hoje com a gente. Bom, eu já de antemão quero também desejar a todos vocês um excelente evento, tá? E hoje hoje nós temos a ilustre presença, tá, de uma pessoa que é quase um sócio da agência de inovação, nosso grande parceiro, Jean Gonçalves. Ele é CEO da agência IEP, tá? E hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre planejamento estratégico de comunicação em mídias sociais, algo que é super interessante, principalmente no momento que a gente está vivendo. A gente sabe que a comunicação é extremamente importante. Não adianta a gente fazer algo legal, algo diferente, e não conseguir mostrar aquilo que a gente está fazendo. E, é claro, para isso a gente precisa, e é fundamental, a comunicação. Então, quero já, mais uma vez, agradecer a todos vocês e passo a palavra aqui para o Jean, para ele começar o nosso bate-papo. Jean, contigo. Valeu, Ale, valeu, obrigado mesmo. Obrigado, Alexandre, a Renata, o professor Cleverson, todo o pessoal aí da agência de inovação da UFPR pelo convite. Estou muito feliz. Não é a primeira vez que eu vou dar esse masterclass aqui pelo Vai Lá e Faz UFPR. Eu já estive presente nesse evento oferecendo essa oficina no ano passado, presencial, né? Esse ano a gente teve que adaptar o evento para uma versão mais online, mas é sempre uma gratidão enorme poder participar aí dos eventos da Agência de Inovação da UFPR. Bom, boa tarde para todo mundo. Já vi que tem uma galera aqui interagindo aqui. Sérgio Maluf, Ana Paula Nunes, Marinelma, Maria Eduarda. Pessoal, vão mandando mensagem né, aí no chat, podem ir interagindo durante o Masterclass, pode ir mandando perguntas também, depois eu abro um espacinho para poder responder algumas das perguntas que forem enviadas. Eu tenho até 15 horas e 30 minutos para encerrar essa Masterclass. Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas dentro do melhor conteúdo que eu puder passar para vocês. Agradeço novamente a participação aí de todo mundo nesse evento maravilhoso, que está começando agora, mas tem outros Masterclass e o Smart Talk amanhã também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, o Ale já meio que me apresentou brevemente, mas eu sou o Jean Gonçalves, né? Sou diretor de comunicação, né, e CEO aí da agência IEP. É uma agência de comunicação digital, né? A gente já trabalha há 3 anos e meio aí com vários clientes entre Paraná e Estado de São Paulo. Eu estou falando com vocês aqui direto de Ilha Comprida, é uma cidade no litoral sul do estado de São Paulo, porque eu estou isolado, né, aqui, literalmente ilhado no meio dessa pandemia que a gente está enfrentando. Tempos bem difíceis, né, mas que também nos abrem portas para novas oportunidades, né? Então eu acho isso muito interessante. No meio dessa loucura toda que foi pego, posso citar aí um exemplo que eu também, junto com a minha amiga Renata Oliveira, que é também da agência de inovação FPR, nós temos uma produtora de eventos que, na verdade, se formalizou no início do ano, né, a Black Station, e aí a gente já estava com um calendário lotado de eventos para poder fazer esse ano, né? Principalmente eventos é uma área que exige muita comunicação. Oi, Rê! A Rê tá com a gente ali agora. E aí, gente, tudo bem? Tudo. Verdade, eu estava falando aí que a gente tem essa produtora. Pode continuar a história, a gente acabou aí tendo um baque bem grande Um baque bem com essa grande. pandemia. Nossa, nem me fala. Nossa, super baque.
Verdade, Rê. Foi muito pesado para a gente, porque a gente já tinha fechado patrocínios, né, com algumas empresas aí de Curitiba, empresas muito conhecidas, empresas grandes, para esses eventos. A gente ia trabalhar com eventos corporativos, então ia falar de tecnologia, inovação, empreendedorismo. E, infelizmente, veio essa pandemia ali logo em março. Nosso primeiro evento ia ser em maio, se não me engano, dia 13 de maio, né? O primeiro evento, que ia ser o Collab Talks sobre Isso. Business Intelligence, né, com umas meninas maravilhosas que a gente tinha convidado, mas infelizmente surgiu essa pandemia e a gente adiou o evento para junho, na verdade. Aí a gente viu que a pandemia não ia acabar, adiamos para agosto, vimos que não ia acabar e aí agora a gente tá seguindo assim, né? Tá complicado enquanto não passar isso. A gente, infelizmente, não vai conseguir fazer nada presencial, né? Infelizmente, isso afetou muito a gente, mas afetou muito mais outros tipos de empresas, e principalmente as de pequeno e médio porte. Né? Empresas de grande porte ainda têm mais cachê para segurar um pouco a barra desse impacto econômico, mas os pequenos é que acabam sofrendo mais. Né? E no meio desse turbilhão de coisas ruins acontecendo por causa da pandemia, a comunicação entra como uma ferramenta mega essencial para a sobrevivência das empresas hoje, né? E a comunicação digital, principalmente. Né? Então, quando a gente fala de sobreviver numa crise como essa que a gente vive hoje, numa pandemia, onde a maior parte dos comércios, empreendimentos alimentícios tiveram que se adaptar ao delivery, às vendas online, brechós partindo para o online, lojas de roupas, enfim, vários segmentos de mercado se digitalizando. A comunicação digital é super fundamental para a sobrevivência das empresas hoje. E, na verdade, ela já era bem importante antes, né? Mas agora a gente vê o protagonismo aí da área de comunicação. Quem trabalha com comunicação, né, entre os 92 participantes que estão com a gente agora, quem trabalha com comunicação sabe muito bem disso, né? Esse impacto que teve nos mercados hoje, no mercado econômico, enfim. E no meio disso tudo, não adianta nada a gente querer trabalhar comunicação digital sem trabalhar um planejamento muito bem estruturado antes. Porque é muito legal ter ideias inovadoras, é muito legal ter insights bem bacanas, mas se você não coloca tudo isso, todas essas ideias dentro de um planejamento bem estruturado, ou seja, se você quiser fazer algo especial de sobremesa, mas não souber fazer o arroz e feijão direitinho, a refeição não vai sair muito legal, né, num contexto completo. A mesma coisa com a comunicação. Não adianta você ter ideias mega inovadoras se o arroz e feijão não for feito direitinho, o básico não for feito direitinho. Bom, de qualquer forma, hoje a gente vai tratar mais disso, né? Comunicação digital e seu planejamento estratégico. O que eu vou apresentar aqui de planejamento estratégico, galera, é basicamente o escopo de um plano estratégico que pode ser usado tanto em comunicação, quanto em gestão, quanto em gerenciamento de crise. Tá? Então, o escopo dele, basicamente, pode ser aplicado para qualquer área, não somente a comunicação. Tá? Então, isso é muito importante vocês terem isso em mente. E aí, depois, claro, eu vou enviar para vocês o material. Tem até um espacinho aqui no chat para eu enviar o material para vocês aqui em PDF, que é o material dessa Masterclass. Enfim, vamos começar aqui então. Para a gente falar de planejamento estratégico de comunicação, eu vou compartilhar minha tela agora com vocês, para vocês estarem acompanhando aí o conteúdo. Perfeito, já estou compartilhando aqui com vocês. Renata, você está aí? Você consegue
me responder se tá ok? Tá aparecendo a tela aí? Hoje tá tranquilo, dá para ver legal aqui. Fechou, então. Maravilha. Bom, aqui uma introdução sobre a agência e app, na verdade, só para falar um pouco que a gente trabalha muito com comunicação digital há 3 anos e meio aí dentro do mercado, e a gente trabalha muito com empresas no setor advocatício, odontológico, né, de saúde, oftalmológico, fisioterapeuta, psicólogos, enfim. E aí, para a gente fazer uma introdução bem legal e bem reflexiva, na verdade, o que é mídia social? Quando a gente fala de mídia social, tem gente que fala rede social, tem gente que fala mídia social. Tem uma parte bem interessante desses termos que são bem discutidos aí dentro da academia, né? Para quem gosta de universidade, de pesquisa. Rede social, na verdade, não nasceu com a internet, galera. A rede social nasceu centenas de anos antes da internet, né? Na verdade, rede social nada mais é que uma rede de pessoas, né? Um contato em massa entre várias pessoas com um interesse em comum. Tá? Então, isso é rede social. E aí, claro, na era digital da internet, quando surge o Orkut lá em 2004, a gente tem a nossa primeira rede social oficial, né, conhecida entre os meios digitais, onde as pessoas entravam ali com interesses em comum de relacionamento, de conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, e aí a gente tem toda essa evolução aí a partir de 2004, desde 2004 até agora. Mas as mídias sociais, não se trata só das redes sociais, tá? Se trata não só das redes sociais que a gente conhece como o Facebook, o Instagram e o Twitter. Mídias sociais, a gente também pode falar um pouco de rádio, a gente também pode falar um pouco de televisão, elas também são mídias sociais. Hoje em dia, o Spotify com canais de podcasts, eles também podem ser considerados e são considerados por alguns estudiosos como mídias sociais. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico de comunicação para mídias sociais, a gente está falando também desses meios, tá? Também dessas mídias. É importante entender como que elas são consumidas, tá? E é importante conhecer cada uma delas e entender como elas são consumidas, porque cada mídia social, cada rede social, também tem um público diferente. Né? Então, o Facebook tem um público diferente do Twitter, que tem um público diferente do Instagram, porque cada uma delas são consumidas de uma maneira, até pela sua estrutura, né? Até pela sua construção. E quais são os objetivos de cada uma delas? É importante entender. É importante entender que o Twitter tem um objetivo mais opinativo, então de engajamento mais opinativo. O Facebook tem um objetivo até muito maior de entretenimento, né, de memes, enfim. O Instagram ele tem um objetivo muito maior de se comunicar através de fotos e vídeos, agora vídeos curtos, também lives, né? As redes sociais elas mudam muito frequentemente. Então eu tenho até aqui um livro para indicar para vocês que se interessam bastante por mídias sociais. Esse livro da Susan Gunelius é muito bom, ele já é ele não é um livro novo, ele foi lançado acho que uns 5, 6 anos atrás, As Marketing nas Mídias Sociais em 30 Minutos. Eu vou mostrar para vocês aqui depois, é um manual prático para divulgar seu negócio pela internet de modo rápido e gratuito. Tá? Eu vou passar para vocês aí no final o livro Marketing nas Mídias Sociais em 30 Minutos, é o nome do livro, da editora Cultrix, né? Meio e Mensagem. Então, vale muito a pena ter essa indicação de livro aí para poder ler, mas as mídias sociais elas são frequentemente atualizadas a todo momento. Né? E agora a gente vê um movimento muito grande do Facebook e do Instagram, que fazem parte do mesmo grupo de empresas, né, do Mark Zuckerberg, apostando muito mais em lives. O próprio LinkedIn também está apostando muito mais em lives agora, principalmente pelo momento que a gente está vivendo no mundo inteiro, né?
Então, a gente tem, inclusive, uma mudança de comportamento de consumo dentro dessas mídias sociais, e isso influencia, inclusive, na publicidade dentro dessas mídias sociais. Como que você vai divulgar o teu negócio, quais são as maneiras de você divulgar o teu negócio. Então, surgem, inclusive, novas formas e novas oportunidades de você poder tá divulgando o seu trabalho ali, o teu produto, o teu serviço. Bom, essa aqui é uma telinha que eu utilizo muito com os clientes da IEP, até para explicar um pouco da importância das mídias sociais para as empresas, né? As mídias sociais trazem até 80% de economia para a instituição, para a organização, para a empresa, no lugar do marketing tradicional, né? Como divulgação em rádios locais, televisão, jornais impressos. Isso não é uma novidade para a gente, né? Todo mundo sabe que fazer publicidade dentro das mídias sociais é muito mais barato, né? Quem trabalha com impulsionamento de posts dentro do Facebook e do Instagram sabe muito bem disso, que uma campanha impulsionada muito bem estruturada, ela consegue atingir resultados grandes com muito pouco dinheiro, né? Então, claro que tudo depende do mercado que a empresa está inserida. Você tem que também entender se o público-alvo da tua empresa, do teu negócio, do teu produto, do teu serviço, tá dentro da rede social que você está usando, né? Então, às vezes você está lá trabalhando o Facebook sempre, todo dia e tudo mais, e o teu público não está ali. O teu público pode estar no LinkedIn, teu público está mais no Twitter, teu público está mais no Instagram, então você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Por isso que eu falo principalmente nesses 3 itens, né? Aliás, nos 2 itens, como que cada mídia social é consumida e quais os objetivos dela. Que a partir disso você consegue identificar se teu público está no Face, está no Insta, está no Twitter, no LinkedIn, enfim. Aqui eu também falo de algumas vantagens das mídias sociais para a empresa, que é o principal tráfego referencial, ou seja, né, maior quantidade de acessos, é muito mais fácil as pessoas verem tua empresa através das mídias sociais. Fomenta a fidelidade do seu público, principalmente porque permite uma interação, né, da mídia social com o teu público, e até uma interação próxima, né, de persona. Eu costumo falar muito de persona. Para quem não sabe, persona transformar a tua empresa numa pessoa física, em termos bem leigos, né? Você transforma a tua empresa numa pessoa física dentro das redes sociais e consegue um engajamento e uma fidelidade muito maior com o teu público. Isso é um dos exemplos mais famosos que eu costumo dar, no caso da Lu, da Magazine Luiza, né? Que é uma personagem que eles criaram, uma persona que a empresa criou para interagir com o público, né? Então, o público interage com a Lu como se estivesse interagindo com uma outra pessoa mesmo, e não com a empresa, né? Então, é a transformação da pessoa jurídica para a pessoa física. E isso é muito importante quando você trabalha mídias sociais. Se você trabalha a mídia social da tua empresa como se ela fosse uma pessoa jurídica mesmo, você está trabalhando errado a sua mídia social, tá? Porque você vai atingir um teto ali, um limite, que esse limite você não vai conseguir ultrapassar enquanto você não transformar a tua pessoa jurídica numa pessoa física nas redes sociais, tá? E aí isso gera mais engajamento, mais lealdade, né? As mídias sociais são a melhor ferramenta hoje em dia para conhecer seu público, porque elas trazem métricas muito completas de perfil do público, de comportamento de consumo do público, então isso é muito interessante. E é a principal ferramenta para melhorar a imagem da instituição, da organização, da empresa, porque ali é que você está lidando com o teu público e inclusive se posicionando contra ou a favor de uma causa. Hoje em dia está muito em voga, principalmente por causa das manifestações contra o racismo que tomaram conta aí dos Estados Unidos e também do Brasil nas últimas semanas. Tem muitas empresas hoje em dia se posicionando contra o racismo também.
E empresa se posicionar contra o racismo, por exemplo, ou apoiar uma causa, é importante porque a transforma mais humana, a deixa mais humana. Então, isso faz parte também de uma estratégia de transformar a tua empresa de pessoa jurídica para uma pessoa física na internet. E é um processo de personificação. Eu não ia falar sobre persona nesse Masterclass, mas eu acho interessante falar um pouco disso para vocês, porque quem não faz isso, a empresa que não faz isso na internet hoje, ela está muito fadada a um limite muito pequeno de alcance de público e uma fidelidade muito, muito curta do público para com a empresa. Então, eu acho muito interessante, se você trabalha para uma empresa, se você tem uma empresa hoje em dia e ainda não personificou ela na internet, existem estratégias também. Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo. No final, eu vou deixar meu contato aqui para a gente poder conversar até mais sobre personificação, porque esse é um tema bem complexo, mas muito importante hoje para a sobrevivência das empresas, principalmente quando está todo mundo dentro de casa, sem poder sair da própria casa, e está todo mundo conectado só pela internet, né? Então, você precisa deixar a sua empresa mais humana. Bom, Facebook, né? O assassino do Orkut, eu gosto muito de usar essa frase, apesar que as novas gerações, elas não entendem muito o que é isso, porque não conhecem o Orkut, né? Quem aí tem os seus 18 anos, 20 anos para cima, provavelmente, se teve acesso à internet ali entre 2004 e 2010, sabe muito bem do que eu estou falando, né? O Orkut foi a primeira mídia social, rede social digital conhecida na internet, fez muito sucesso no Brasil, e aí de repente fez parte da Google, né? Porque foi criada por um engenheiro da Google, cujo nome era Orkut também. E aí de repente o Facebook surge ali entre 2005, na verdade, 2006 nos Estados Unidos, se populariza principalmente a partir de 2009 no Brasil, porque a rede social ganhou sua tradução do inglês para o português. E aí o Facebook literalmente assassina a popularidade do Orkut quanto mídia social digital. E aí hoje em dia é uma das redes sociais mais utilizadas, se não a mais, eu não me lembro dos resultados da última pesquisa, mas se não a mais utilizada no mundo. No Brasil, com certeza, é extremamente popular, quase todo mundo tem, apesar que eu conheço pessoas que não têm, né, não usam Facebook, mas a grande maioria em peso utiliza. Então, a grande maioria do público internauta está, sim, no Facebook. É uma rede, uma mídia social essencial para você trabalhar a tua empresa, e você tem que entender melhor o comportamento do público dentro do Facebook, né? A gente costuma viver numa bolha nas redes sociais. E tem uma coisa até que eu menciono um pouco mais para frente aqui na apresentação, que eu já vou inclusive adiantar, que é o algoritmo, né? O algoritmo é um robozinho invisível por trás das plataformas de mídias sociais que vão definir o conteúdo que você vai consumir ali dentro da rede social. Então, o feed do teu Facebook, o feed do teu Instagram, o feed do teu Twitter, todos os conteúdos que aparecem para você são definidos a partir de uma análise e configuração que o algoritmo da plataforma faz conforme o teu comportamento na rede social. Então, por exemplo, eu só curto gatinhos, vídeos de gatinhos, então vai começar a aparecer muitos vídeos de gatinhos para mim dentro do Facebook. O Facebook, então, vai recolhendo esses dados, identificando qual é o comportamento, o que você gosta e o que você não gosta, né? Então, ele vai começar a mostrar muito mais, né, o algoritmo da rede social começa a mostrar muito mais para você conteúdos que você gosta, porque a ideia da rede social é que você permaneça muito mais tempo lá dentro, né? Então, eles querem que você passe horas e horas consumindo publicidade dentro da rede social, que é com isso que
essas plataformas sobrevivem, né? Eles sobrevivem de publicidade. Então, esse algoritmo acaba criando o que a gente chama de uma bolha, né? Ali dentro dentro do teu Face, do teu Insta, do teu Twitter, você vai consumir conteúdo apenas daquilo que o algoritmo acredita que você gosta, né? Com base no teu comportamento dentro da rede social. Então, muitos conteúdos que estão presentes na rede social, nas mídias sociais, você não tem acesso por causa dessa bolha criada pelo algoritmo, tá? Então, entender isso, ou seja, entender que o consumidor o teu público-alvo tá dentro de uma bolha na rede social é muito importante. Porque aí você consegue definir, por exemplo, o consumidor eu tenho uma cafeteria, tá? O consumidor da minha cafeteria nas redes sociais gosta de café, né? Mas ele só gosta de café? Não, ele pode gostar mais também de vídeos de gatinhos. Então, você começa a definir ali, a partir do comportamento desse público dentro das redes sociais, em que bolha ele vive, tá? Heloísa, essa questão eu tô lendo agora no chat, tá? Essa questão da bolha é ainda mais interessante se pensarmos em páginas como o explorador do Instagram, onde inclusive aparecem muitas propagandas. É verdade, Heloísa, realmente. O Instagram, nessa parte de explorar, não só nessa parte de explorar, nos próprios stories do Instagram, quando você vai pulando de um para o outro, sempre tem publicidade a cada 3, 4 pessoas que você vê ali dentro dos stories, ele acaba colocando uma propaganda, né? Se você vê a propaganda do story até o final, o algoritmo entende que aquele tipo de propaganda te prendeu a atenção. Então ele vai começar a apresentar cada vez mais propagandas naquele mesmo sentido, com aquele mesmo tipo de conteúdo para você dentro dos stories do Instagram e dentro dos posts patrocinados também, ali dentro do feed do Instagram. Então, o algoritmo se comporta exatamente dessa forma. Entender isso é poder entender como que você vai alcançar o teu público-alvo, o público-alvo da tua empresa, do teu produto ou do teu serviço, dentro de cada uma das redes sociais. Lembrando que o algoritmo do Facebook é diferente do algoritmo do Instagram, que é diferente do algoritmo do LinkedIn, que é diferente do algoritmo do Twitter. Então, quando a gente fala de trabalhar rede social, gente, é muito mais do que ir lá, escrever um textinho, criar uma arte, fazer uma publicação, tá? O buraco é muito mais embaixo. Bom, Instagram, eu costumo colocar ele como o mundo de Narciso, e essa é uma homenagem ao professor Hertz Wendel de Camargo. Para quem não conhece, ele é professor aí da Universidade Federal do Paraná e está sempre com o pessoal da Agência de Inovação UFPR. Ele é professor, ele é um especializado em mitologia, né? Ele faz esse paralelo do Instagram com Narciso, que na mitologia grega era o narcisista, né? Aquele que gosta de se admirar, de se ver, né? O Instagram ele é literalmente o mundo de Narciso mesmo, onde uma imagem vale mais do que 1000 palavras realmente, né? E no caso uma foto vale mais do que 1000 palavras. O algoritmo do Instagram ele também lê o tipo de foto que você gosta de curtir, por exemplo, dentro da plataforma. Então, você curte mais paisagens, ele vai te mostrar mais paisagens também, né? Inclusive propagandas que utilizam paisagens. Você curte mais bebês, ele vai te mostrar propagandas que têm mais bebês. Se você curte mais cachorrinhos, animais, ele vai mostrar propagandas também nesse sentido. Então, ele também lê, essa é uma peculiaridade muito grande do Insta, ele também lê o tipo de foto que você curte ou não em ver e interagir, tá? Então, é muito importante entender isso. O Twitter, opiniões em 280 caracteres. No início da rede social, o número de caracteres era muito menos. Eu não me lembro agora qual era o número exato, mas era abaixo de 100, era 120, não me lembro. Mas o Twitter ele tem uma característica muito, muito boa,
que é trabalhar com opiniões, né? O Twitter ele é muito opinativo. As pessoas que utilizam essa plataforma, elas são muito mais críticas e muito mais opinativas. O Twitter é uma rede social de posicionamento. Geralmente as marcas que têm mais estratégias de posicionamento utilizam muito mais o Twitter. A gente pode citar aí um grande exemplo bem famoso, a Netflix. A Netflix que se posiciona contra a homofobia, que apoia a causa LGBT, por exemplo, ela se posiciona muito no Twitter, utiliza muito o Twitter para se posicionar, porque ela sabe que o público que está ali dentro é muito mais opinativo, muito mais crítico, ele gosta de posicionamentos, ele gosta de apoiar causas, enfim. O Twitter ficou muito conhecido por esse tipo de comportamento, né? Então, as pessoas que usam essa rede social geralmente são mais opinativas. Maria Eduarda, então a única forma de sair dessa bolha é curtir mais conteúdos diversos? Maria Eduarda, eu vou me arriscar a dizer que a partir do momento que você está dentro de qualquer uma dessas plataformas, você vai estar dentro de uma bolha e não vai ter como sair, tá? Se você curtir conteúdos mais diversos, você vai aumentar a sua bolha, né? Você vai aumentar o alcance da sua bolha, mas você não vai conseguir ver 100% de todos os conteúdos diversos que existem lá dentro. Então, uma vez que você está dentro do Face, do Insta, do Twitter ou do LinkedIn, você está dentro de uma bolha e você não vai sair dela. Você pode expandir essa bolha, mas sair de dentro dela você não sai. Isso, inclusive, dá até uma discussão muito interessante, que é uma discussão que eu vou fazer nas minhas redes sociais, uma live daqui 2 semanas, que é o uso ético das redes sociais. Eu vou falar de privacidade nas redes sociais, e aí a gente vai entrar muito nessa questão da bolha, né? Porque, primeiro que privacidade nas redes sociais não existe. Se você acredita em privacidade, aliás, dentro da internet, esquece, porque isso é uma coisa que não existe. A Skynet está aí, né? Aquela história de Exterminador do Futuro, de uma inteligência artificial saber de todo o comportamento humano, isso já é realidade, tá? Então, principalmente dentro das redes sociais, porque esses algoritmos, eles são utilizados dentro de uma tecnologia de inteligência artificial, né? E a gente vai até falar um pouquinho de inteligência artificial no Smart Talk de amanhã, aqui do Vai Lá e Faz o FPR Online. Mas essa questão de sair da bolha dentro de uma mídia social digital não dá. Infelizmente não dá. Gostaria de poder sair, mas não tem como. Bom, LinkedIn, né, a rede corporativa. O LinkedIn ele surgiu aí por volta de 2010 e começou a se popularizar nos últimos 10 anos mesmo, né, principalmente aqui no Brasil. Eu já fui muito mais, mas ainda sou muito usuário de LinkedIn. Teve uma época que eu era viciado em LinkedIn. Eu conheço vários e vários e vários amigos que conseguiram emprego pelo LinkedIn, né, conseguiram várias entrevistas de emprego pelo LinkedIn. É uma rede social hoje em dia extremamente importante para quem trabalha, para quem quer crescer profissionalmente, para quem quer trabalhar o teu marketing pessoal, né, o teu marketing digital pessoal. Se você não está dentro do LinkedIn, você está fazendo errado o teu marketing pessoal, tá? É uma rede corporativa que hoje em dia está se aprimorando muito. Recentemente ainda, nas últimas semanas, aliás, acho que nos últimos meses, né, porque a gente já está praticamente em julho, o LinkedIn adicionou o recurso de stories, né, de status dentro da plataforma, que não existia antes. Ela cresceu muito no quesito publicidade, tanto que fazer campanha impulsionada dentro do LinkedIn é bem mais caro do que no Facebook e no Instagram. Eu sei disso porque a gente já trabalhou com isso, a gente faz isso até hoje. Mas é uma rede extremamente essencial, principalmente para empresas B2B, né, empresas business to business, né, que tem como público-alvo outras empresas.
é fundamental estar ali dentro do LinkedIn. Alexandre Moraes, pois é, às vezes quando posto algo que eu acho que ninguém vai curtir, bomba. O inverso também acontece. É bem o algoritmo manda nisso também. Murilo Pirri Alves, a gente nem sabe a quantidade, a variedade de robôs que existem na internet e suas funções. Mesmo eu que estou estudando isso, Murilo, não faço nem ideia da quantidade, porque é muita coisa, né? Você tem o algoritmo está trabalhando dentro dos e-commerce, está trabalhando dentro das mídias sociais, está trabalhando dentro dos buscadores como Google, Bing, então é um bagulho muito louco. Maria Eduarda, chega a ser assustador mesmo. É por isso que eu vou fazer uma live daqui 2 semanas nas minhas redes sociais falando sobre isso. Convido vocês, todo mundo, para a gente bater um papo legal. YouTube, o audiovisual em alta. Eu coloquei esse ponto de interrogação no final da frase, porque essa questão é muito interessante. O YouTube, ele nasce ali em 2000. Então, ele ele não nasce nem como uma rede social, ele nasce como uma plataforma de vídeo. Hoje em dia, a gente já vê o YouTube mais como uma mídia social mesmo, porque existe muito mais ferramentas para interação, engajamento, mas ele nasce, na verdade, como uma plataforma de vídeos digitais, né? E hoje em dia, dependendo do público-alvo da tua empresa, eu, por exemplo, sou viciado em YouTube. Eu não assisto televisão, eu consumo muito audiovisual dentro do YouTube, eu acompanho muitos canais específicos dentro do YouTube, canais de games que eu curto muito, canais de podcasts corporativos também, falando sobre comunicação, sobre inovação, sobre tecnologia. Então, eu faço parte de um público-alvo ali dentro do YouTube, e a empresa que entende o meu comportamento, o tipo de vídeo que eu gosto de consumir ali dentro, pode direcionar a tua campanha patrocinada em vídeo para mim, né, ali dentro do YouTube. Então, encarar o YouTube como uma mídia social hoje, que tem um público-alvo também, que tem um comportamento de consumo também, e que tem um potencial enorme de publicidade para a tua empresa, é muito importante, tá? Principalmente para empresas que trabalham com coisas bem com produtos e serviços também, mas principalmente produtos com apelo muito visual. Alimentos, por exemplo. Né? Se você tem um restaurante, se você atende um restaurante, uma lanchonete, uma cafeteria, a gente sabe que comida se vende muito pelos olhos, então você tem a capacidade de produzir um vídeo comercial muito interessante para vender esse produto, para vender essa empresa que trabalha com produtos alimentícios, e colocar isso numa campanha impulsionada dentro do YouTube gera muito, muito, muito resultado. Eventos também, tá? Eu e a Renata, a gente começou trabalhando com eventos culturais, né? A gente produziu 4 edições do Art Session, foi um evento que a gente trabalhou muito cinema, literatura, né, muitas artes visuais também. Uma das edições, acho que foi a 3ª edição, a gente criou uma campanha com um trailer do evento, né, um trailer bem, bem legal, e colocamos para impulsionar dentro do YouTube. Eu lembro que tinha gasto nesse impulsionamento cerca de uns R$200 na época, não, 200 não, R$400, e gerou um resultado muito grande no número de inscrições, que as pessoas clicavam no vídeo, ia para a página de inscrição online e fazia inscrição para o nosso evento. Ali já adquiria o ingresso. Então, eventos funciona bastante. A gente pode ver isso, não sei se vocês são esse tipo de público-alvo, mas para mim aparecem muitos vídeos patrocinados no YouTube do meusucesso.com, né? Da galera do Shark Tank, aparece muito para mim os cursos que eles dão, os workshops que eles dão. Então, esses serviços digitais também têm uma oportunidade muito grande dentro do YouTube de se promover. Tá? Silva. E o Pinterest? O Pinterest
ele é bem peculiar, né? O Pinterest ele tem um público-alvo muito específico, né? Ele trabalha muito com imagens, mas ele é bem diferente do Instagram, porque ele trabalha muito com ilustrações, não só fotos, né, também, mas muito ilustrações. O Pinterest ele tem um público um pouco mais específico. Eu nunca profissionalmente trabalhei com Pinterest, eu conheço, eu consumo, inclusive ali dentro, eu costumo colocar, salvar, né, criar várias pastas para salvar tatuagens que eu acho interessante, paisagens que eu acho interessante, infográficos com dados de comunicação, com dados de vendas, com dados econômicos que eu acredito que são interessantes, que eu vou usar para alguma palestra, para alguma oficina, eu acabo sempre salvando ali dentro do Pinterest. Então, é uma rede social bem, bem peculiar. A questão da publicidade dentro do Pinterest eu não consigo dizer porque eu nunca trabalhei com isso ali dentro, tá? Mas é uma rede social que a gente não pode descartar, tá? Eu acho interessante, tem que correr atrás mais de informações do Pinterest, saber que tipo de público tem ali dentro, como que eles consomem publicidade dentro do Pinterest para poder entender como que você pode alcançar a galera ali dentro também, tá? Alexandre Moraes, às vezes penso em algum produto e ele aparece na tela sem digitar nada. O bagulho é tão surreal que às vezes você nem fala do produto, ele já está aparecendo para você no Facebook, né? Na verdade, não é bem assim. Os bancos de dados de comportamento na internet, de comportamento de consumo, eles são muito interligados. Então, por exemplo, o que o Facebook sabe sobre o teu comportamento de consumo, ele também pega informações do Google, com base nas pesquisas que você faz no Google, que também sabe o que você costuma interagir, né, os tipos de palavras-chave que você usa nos seus e-mails dentro do Gmail e nas buscas dentro do YouTube, que por sua vez também são utilizados esses dados de comportamento de consumo dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, dentro do Twitter. Então existe um sistema de dados de comportamento de consumo interligados entre essas plataformas também, tá? Apesar, inclusive, de algumas serem concorrentes, elas também têm esse sistema interligado. Então, é interessante a gente entender isso e saber que, eu nunca pesquisei máquina de lavar dentro do Facebook, mas eu já pesquisei um dia no Google, e aí provavelmente vai aparecer para mim dentro do Facebook também. Então, é legal você ter essa consciência. Ricardo Ferreira Nunes, precisamos participar de todas as redes e virar uma chave de comportamento dentro de cada uma delas? Ricardo, depende do teu objetivo, da empresa que você atende, do produto que você vai vender ou do teu serviço que você vai vender. Às vezes você está gastando muito tempo e até dinheiro dentro de uma rede social que o teu público-alvo principal nem está lá. Ele está em outra rede social. Então, eu acho que não vale participar de todas as redes. Eu acho interessante você, por experiência própria, tá em todas as redes sociais para ver a evolução delas, inclusive, e como que o público se comporta em cada uma delas, como que a publicidade funciona em cada uma delas. Por experiência própria, eu acho que vale a pena. Mas para a tua empresa, eu acho que não vale a pena estar em todas as redes sociais, não. E, claro, cada uma delas tem um comportamento diferente. Então, virar uma chave de comportamento dentro de cada uma delas é uma estratégia boa, sim. Principalmente pessoal, para você ter essa vivência aí. Bruna Nonato, para quem curte mídia e produtos de mídia, eu recomendo o canal Mimimídias. Olha só, vamos entrar lá no canal Mimimídias. Acredito que somos bem o público-alvo. Para quem curte mídia e produtos de mídia. Eu nem conheci o canal, mas vou entrar, Bruna. Amei o Art Session, obrigado mesmo por ter participado. É muito bom saber que tem gente que acompanha sempre nosso trabalho aí. Bom, vamos partir para a próxima, porque eu tenho 16 minutos aqui para passar para vocês. Me vê 5 quilos de Facebook, por favor. Mundo das métricas. Cada rede social tem uma métrica diferente, tem uma série de métricas diferentes, tá? É interessante você aprender
cada uma dessas métricas, tá? Então, aí volta na questão até que o Ricardo Ferreira Nunes levantou, de participar de todas as redes, por experiência própria, para você conhecer as métricas, principalmente de cada uma delas. Tá? Então, entender o que é engajamento, o que é interação, o que é alcance orgânico, alcance pago, como que funciona cada uma dessas métricas, né? Impressões, o que é impressão, né? Qual a diferença de visualização, o que a curtida quer dizer, o que o comentário quer dizer, o que é compartilhamento quer dizer, né? Repost, como que funcionam as métricas de stories dentro do Instagram. Então, entender cada uma dessas métricas é muito mais do que fundamental, e não dá para eu passar isso em 1 hora para vocês, porque é muita métrica, mas é muito fundamental você entender cada uma delas. Hoje em dia tem muito material na internet, principalmente da Rock Content, e-books gratuitos deles, que trata bastante de métricas, então é interessante você correr atrás de materiais assim. Tem canais no YouTube que falam sobre essas métricas também, para que você possa entender como que você vai medir o comportamento e o perfil do teu público-alvo em cada uma das redes sociais. Tá? Isso é muito importante. Algoritmos, what the fuck? Eu coloquei aqui, mas eu já falei praticamente tudo sobre algoritmos. Vou só reforçar que é muito importante mesmo você entender como que funciona cada algoritmo em cada uma das redes sociais. Jean, como que eu consigo isso? O Facebook, o Instagram, no site deles, eles possuem vários arquivos falando sobre a política de comportamento de algoritmos. Tá? Então eles explicam, são textos longos e super chatos, mas é um estudo extremamente importante para quem trabalha principalmente nessa área, tá? E que vai se profissionalizar em mídias sociais. Então vai atrás desses textos, consome, tem alguns desses textos que são em inglês, então você vai precisar manjar um pouco de inglês, ou pedir para alguém traduzir, enfim. Mas é importante você consumir esse conteúdo oficial das plataformas para você entender a fundo e em detalhes como que funciona o algoritmo em cada uma delas. Larissa Cidral, a Masterclass ficará disponível para acessarem mais tarde, adoraria reassistir. Sim, Larissa, vai estar, vocês vão receber a gravação por e-mail, tá? A galera da Agência de Inovação vai mandar para vocês. E também meus contatos eu vou passar aqui no final, as minhas redes sociais, vocês também podem estar entrando em contato comigo, meu WhatsApp, enfim, para vocês matarem alguma dúvida depois também, tá? O que é a comunicação digital? Bom, agora a gente chegou acho que no ponto master aqui do negócio. Comunicação digital, gente, quando a gente fala de comunicação digital, é tudo que envolve a comunicação na internet. Comunicação digital é diferente de marketing digital, tá? Marketing, na verdade, é a comunicação em viés mercadológico, tá? No sentido de vender um produto, um serviço ou uma empresa, tá bom? Então, marketing digital é a comunicação mercadológica dentro da internet. Comunicação digital não vai tratar só do viés mercadológico, ele vai tratar da imagem da empresa, do posicionamento da empresa, da linguagem da empresa. Então é muito mais do que só vender um produto, um serviço dentro da internet. Bom, planejamento estratégico vem antes de qualquer ação prática. Então como é que eu posso fazer um planejamento estratégico? Gente, eu vou passar super rápido aqui, mas esse material vocês também vão receber por e-mail e eu vou mandar aqui no chat para vocês também esse material em PDF. Qual a diferença de estratégia e tática? Muito simples. Estratégia é você estruturar, né, planejar tudo que você vai executar. A tática é o executável, é a ação. Né? Então, em termos de redes sociais, por exemplo, estratégia é eu fazer esse plano estratégico que eu vou mostrar para vocês. A tática seria, por exemplo,
uma campanha impulsionada, vou criar uma campanha impulsionada no Facebook, ela é uma tática, tá? Ela é uma ação. Então, a estratégia sempre vem antes da tática, e é muito importante ter isso em mente para tudo, não só para comunicação, né? A comunicação ela tem 3 principais vieses na internet. Na internet e fora dela, na verdade, né? A comunicação institucional, que cuida da imagem, que cuida da linguagem, tá? Que cuida do comportamento, do posicionamento. Essa é a comunicação institucional. A comunicação interna é aquela da tua empresa com os teus colaboradores, com os teus fornecedores, com os teus parceiros, patrocinadores, tá? Então isso é comunicação interna, porque existe um público interno, tá? Você não pode pensar só no público que está fora, que é o público-alvo, que é o teu cliente que vai consumir o teu produto ou o teu serviço. Você também tem que pensar a comunicação com o público que está dentro da tua empresa, envolvida com a tua empresa. Comunicação mercadológica é o marketing, basicamente, tá? Comunicação mercadológica é aquela que vende, é para o teu público-alvo, é para o teu cliente mesmo, tá? Como que você vai vender teu produto, teu serviço, tua empresa? Isso é a comunicação mercadológica. Então, ela tem esses 3 pilares fundamentais. Quando você vai trabalhar comunicação na tua empresa, você tem que pensar nesses 3 pilares. Não tem como, tá? Se você deixar um deles de fora, você está fazendo a comunicação errada. Bom, antes de começar o planejamento estratégico, a primeira coisa que você tem que fazer é um diagnóstico de comunicação. E o diagnóstico mais conhecido, super conhecido, clássico, para quem principalmente já estudou gestão, já estudou administração, é a análise SWOT, ou análise FOFA em português, né? SWOT é a sigla em inglês, para forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? FOFA, né? Eu adoro esse mnemônico aí dessa ferramenta. É uma ferramenta muito importante para, literalmente, você pegar a tua empresa, pegar o teu produto, o teu serviço, identificar esses 4 pontos. Quais são as forças da minha empresa? O que ela tem de ponto forte? Né? Qual que é o diferencial dela? Quais são as forças dela? E quais são as fraquezas? Qual o ponto fraco dela? O que ela tem de ruim, de fraco, de pouco alcance, de pouca oportunidade? Oportunidades. Aonde ela pode chegar? O que ela pode alcançar com base nos meus pontos fortes? Né? O que eu consigo atingir? Qual é o alcance dela, o alcance da minha empresa, do meu produto, do meu serviço, as portas que podem se abrir conforme eu crescer. E as ameaças, né? O que pode ameaçar minha empresa, meu produto, meu serviço? Essas ameaças servem muito para controle de risco, que é uma das áreas da comunicação. Isso você tem que incluir, por exemplo, principalmente hoje em dia, que a gente aprendeu, uma pandemia, né? Se acontecer uma pandemia com a minha produtora de eventos, que é uma baita numa ameaça, bem remota de acontecer, né? Uma pandemia não acontece todo ano. Mas se acontecer, o que vai acontecer com a minha empresa? Ela pode quebrar, minha produtora de eventos pode quebrar. Então, qual é a minha estratégia por trás disso, né? Que eu posso sanar essas ameaças? Eu tenho que, então, me profissionalizar antes em eventos digitais e não só eventos presenciais, viu? É para isso que serve a análise SWOT ou análise FOFA. É muito importante você fazer isso primeiro. Análise PEST, que a Rafaela Radaeli Rigg tá falando aqui para a gente no chat, é muito interessante também para identificar oportunidades e ameaças externas. Análise PEST, eu não vou conseguir passar para vocês, porque é muita coisa, mas dá uma jogada no Google, tem muito material interessante, também é uma ferramenta essencial para ajudar nesse diagnóstico de comunicação também. Rafaela, obrigado pela dica aí, pela participação. Bom, e aí o plano de comunicação. Eu vou passar super rápido para vocês, mas vocês vão ter esse material em mãos, então podem ficar tranquilos, tá? Aqui eu peguei o exemplo de uma cafeteria, inclusive, que eu atendi em Curitiba, né? Para quem não conhece, é Epoch Coffee Co., que fica... Agora eu esqueci o endereço dela, mas fica bem no centro, perto da Caixa
da Caixa Econômica Cultural, em Curitiba. Mano, é uma cafeteria maravilhosa, a gente já atendeu ela, hoje em dia não trabalhamos mais com ela, mas a gente fez esse plano estratégico de comunicação para ela, que foi muito bom. Então, qual o objetivo geral do meu planejamento estratégico de comunicação para cafeteria? Tornar a cafeteria mais conhecida pelo público-alvo. Mano, objetivo geral e objetivos específicos é fundamental em qualquer projeto. Então, você tem que começar a partir deles, tá? Bom, tornar a cafeteria mais conhecida pelo público-alvo. Então, os específicos vão ser fortalecer a marca da empresa na internet, eu vou ampliar a divulgação da empresa também na internet e estabelecer uma estratégia de relacionamento da cafeteria com os clientes dela. Tudo isso para atender o meu objetivo geral, que é tornar a cafeteria mais conhecida pelo público-alvo dela. E aí, eu trabalho os programas e projetos, tá? Programas e projetos podem ser traduzidos para estratégias e táticas. É a mesma coisa. Programas são estratégias, projetos são táticas. Olha aqui, a gente tem o quadro inteiro aqui. Então, eu trabalhei as 3 comunicações nesse quadro. A institucional, a mercadológica e a interna junto com o institucional. Cada uma dessas comunicações tem um objetivo. Então, a institucional tem o objetivo de fortalecer a marca da empresa na internet. Qual é a minha estratégia para isso? Padronizar a imagem corporativa. Como que eu faço isso? Eu vou produzir modelos de artes para postagens seguindo a identidade visual da empresa, né? Para postagens dentro das mídias sociais. Então, eu defini uma linha. Eu vou trabalhar a comunicação institucional, ela vai ter o objetivo de fortalecer a marca da empresa na internet. Ela tem a estratégia, como estratégia, padronizar a imagem corporativa dela. E como é que eu vou fazer isso? Produzir modelos de artes para as postagens nas mídias sociais, seguindo a identidade visual da empresa. Mercadológica, mesma coisa. O objetivo é ampliar a divulgação da empresa. Estratégia é criar uma campanha publicitária digital. E qual que é a ação, a tática? Campanhas em Facebook Ads, Insta Ads e Google Ads. Eu já criei isso porque eu sei que o meu público-alvo está no Facebook, no Instagram e no Google, claro, pesquisando ali na hora do almoço, onde que tem uma cafeteria próxima para ele tomar um café ou algo do tipo. Então eu vou trabalhar Google Ads também, tá? E aí, por fim, interna e institucional, o objetivo é fortalecer o relacionamento interno dos colaboradores com a empresa. Tá? Como que eu vou fazer isso? Qual é a estratégia? Incentivar a divulgação espontânea dos colaboradores nas mídias sociais, ou seja, nas redes sociais, a minha tática é criar postagens promovendo os colaboradores com brindes com a marca da cafeteria. Então, eu vou colocar ali uma foto uma vez a cada 10 dias, 12 dias, nas redes sociais, de um colaborador da cafeteria com uma camiseta da cafeteria, com uma caneca da cafeteria, com um bulizinho da cafeteria, enfim, algum brinde que eu vou acabar dando para ele, um bonequinho de um grão de café bonitinho, quase como um meme, né, para poder gerar engajamento. Isso vai incentivar a divulgação espontânea dos colaboradores e também da minha marca na internet, nas mídias sociais. Esse quadrinho é um exemplo bem básico, mas muito prático de como que você trabalha objetivo, estratégia e tática dentro das 3 comunicações que a gente tem. Aí eu vou trabalhar investimento. Investimento, eu vou criar um quadro orçamentário, basicamente. Para cada uma das ações que eu defini, né, vou precisar de alguns itens, que no caso são pessoais. Então, para produzir modelos de artes, eu preciso de um designer, as campanhas do Facebook eu preciso de um profissional de marketing, as postagens, novamente, preciso de um designer, e aí eu tenho que colocar no meu quadro, nem que seja o valor por hora desse profissional, mas quanto que eu vou investir nesse profissional para ter um quadro orçamentário bem completo depois desse meu plano, tá? Então, para eu colocar toda aquela estratégia e as táticas em práticas, eu vou gastar R$940 para poder atingir o meu objetivo geral que eu defini lá no início do meu projeto.
Cronograma de ações. Gente, cronograma, se você trabalha com rede social e não tem cronograma, você está trabalhando rede social muito errado, tá? E não só isso, dentro da gestão e da comunicação como um todo. Para cada estratégia, para cada tática, cada ação, cada projeto, cada campanha que você vai criar, você precisa de um cronograma muito bem estruturado. Então esse é um exemplo, um modelo de cronograma muito simples, tá? Tem modelos muito mais complexos do que esse, mas se você quer começar do zero, trabalha com esse aqui, tá? Eu tenho o meu projeto ali, que é produzir modelos de artes para postagem seguindo a identidade visual da empresa. Eu vou precisar de quanto tempo para fazer isso? 2 meses, 1 mês, 15 dias, 20 dias, 7 dias, 5, tá? Dependendo do meu projeto, dependendo da ação, eu vou criar uma campanha complexa que vai envolver rede social, que vai envolver eventos presenciais. Então, essa campanha vai precisar de um cronograma muito maior e mais complexo, porque vai precisar de 3, 4, 5 responsáveis profissionais envolvidos. Então, eu tenho que ter tudo isso muito bem estruturado no meu cronograma. Aqui eu tenho o modelinho das três ações, né, que eu coloquei como exemplo, cada uma delas com um cronograma diferente, porque vão atingir objetivos diferentes. Bom, pessoal, basicamente eu só vou voltar aqui para vocês, mas o plano de comunicação estratégica ele tem que ter como base esses itens. Primeiro, diagnóstico de comunicação, tá? Então você vai fazer o diagnóstico completo. Aí você vai definir objetivo geral, objetivo específico. Por fim, programas e projetos, ou seja, estratégias e táticas. Aí você vai fazer o quadro orçamentário de investimento e o cronograma de ações. Uma vez colocado tudo isso no papel, você vai para a parte prática, para tirar do papel e fazer o negócio acontecer. Renata, tá por aí? Tá com a gente? Tá viva? Pode falar? Eu vou ver aqui o chat, alguém mandou alguma coisa. Murilo Piralves, é aquela história, a chance de acontecer algo é baixa, mas não nula. Exatamente isso. Vânia Vial, em todos os meus clientes, todos tinham planejamento de risco, mas nenhum tinha pandemia no plano. Pois é, são coisas que a gente não para pensar, mas que são bem importantes, Vânia. E não só uma pandemia, uma crise econômica, uma recessão. Então você precisa estar dentro, se você trabalha com isso, com riscos principalmente, você precisa estar dentro da política, do que está acontecendo na política no Brasil, do que está acontecendo na política do teu estado, no que está acontecendo na política da tua cidade. Você tem que estar dentro da Câmara de Vereadores da tua cidade, porque você tem que saber que projetos de lei estão sendo aprovados, porque algum deles, inclusive, pode impactar no teu viés, no viés econômico da tua empresa, ou na própria comunicação da tua empresa. Tá? Então, tudo isso a gente tem que estar bem atentos para poder criar um plano de riscos, né, de planejamento de riscos muito bom. Rê, pode entrar aí, eu vi que você entrou e saiu umas 3 vezes. Então, você perguntou, respondendo a pergunta que o Arnoldo me fez aqui em modo privado, sim, tá? A gente vai disponibilizar o material no YouTube depois. E vocês que entraram também vão ganhar o certificado, mais ou menos, a gente vai enviar para vocês lá por quarta-feira e o vídeo também. Assim, uma apresentação do Jean, acho que ele vai deixar aqui, mas eu vou encaminhar para vocês também por e-mail, então fiquem tranquilos que vão receber. Legal. Bacana. O Arnoldo mandou aqui no chat agora, boa tarde, Jean, muito boa a sua apresentação. Obrigado, Arnoldo. Tudo isso que você está falando, você presta como serviço integral ou só ajuda no planejamento e o cliente tem que ir atrás dos profissionais individualmente? Hoje em dia, a agência IEP se afastou um pouquinho das mídias sociais na parte prática, porque a gente mudou um pouco o foco de mercado da agência. Mas eu trabalho como consultor de comunicação digital, e aí, claro, que vai envolver mídias sociais dentro de algumas empresas. Então, se você precisar, pode estar entrando em contato comigo, eu presto a consultoria, e aí o cliente, claro, vai atrás dos profissionais, mas eu tenho uma rede de contatos muito boa. Então, eu tenho
networking aí de uma galera que trabalha com mídia digital, que trabalha com marketing digital, programação, TI, né, design, enfim. Então se precisar, eu também tenho muita gente para indicar para poder trabalhar com isso. Obrigado, Bruna Nonato, obrigado mesmo, Heloísa, Vitória Esteves, muito esclarecedor. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Sérgio Maluf, obrigado, gente. Jean, tem algum podcast para indicar sobre assuntos de mídias sociais? Uma galera que está fazendo um podcast muito bom, inclusive aí de Curitiba mesmo, é a comunidade Sebrae, tá? Joga no Google, comunidade Sebrae, comunidade empreendedora Sebrae. Eles têm um podcast até no Spotify, programas quase que diários. A galera do Sebrae em Curitiba está fazendo um trabalho extremamente bom e tem muitos podcasts falando sobre comunicação, inclusive alguns que eu participei, tive a honra de participar, então indico para vocês bastante. Obrigado, gente, obrigado de coração pela participação de cada um de vocês. E tá aí o meu contato para vocês. Podem chamar no WhatsApp, mandar um e-mail. Tem aí também o site da Agência IEP, que a gente está até reestruturando agora porque tem muita coisa nova. Mas obrigado mesmo cada um de vocês por acompanhar a Masterclass aí. Bianca, muito legal. Já conheci o Jean de um evento da Agência UFPR e online. A mesma simpatia e muito esclarecedor. Obrigado, Bianca. De verdade. Renata, gente, até quarta vocês irão receber o certificado e o material que o Gia apresentou. Isso aí, gente. Vão receber até quarta-feira. Também a gravação dessa Masterclass. Convido vocês, deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Convido vocês, porque tem uma Masterclass hoje, né? Inclusive, já acho que já deve ter acabado as inscrições, mas quem já se inscreveu, não esquece que hoje à noite, às 19 horas, tem o Masterclass de Design Sprint. Entenda os 5 passos aí com o Wendel Alves, que é o head da Escola de Inovação CIA Makers, né? Companhia Makers. E amanhã, para quem se inscreveu também, não pode perder o Smart Talk de criatividade conectada, ideias que transformam. Vai ter uma galera bem legal participando do bate-papo amanhã. Vou estar com o Alexandre Moraes, o Ale Moraes. E também a gente vai ter o Christian Rocha, que é CEO e co-founder do Robolaura, a Mariana Carvalho, a Ana Solorzano e a Carolina Moreira, que são fundadoras da Brazilians in Tech. A gente vai falar de participação da mulher na área de tecnologia e na ciência. Então vai ser um bate-papo super legal. Rê, tá por aí? Gi, então aí. Você quer deixar um espaço para perguntas? Se você quiser, pode abrir, tranquilo o tempo. Se a galera... A ideia era terminar 15h30, porque vocês tinham colocado lá até 15h30, mas se der tempo... mas pode correr aí com as perguntas de boa. Podem perguntar, gente. Eu tô super livre aí para responder qualquer dúvida de vocês. Eu vou mandar aqui... aproveitar já mandar o arquivo PDF dessa apresentação para quem quiser já pode baixar agora a apresentação. Aqui. Prontinho, tô mandando. Opa, vamos lá. Vamos começar pela Bruna Nonato. Você acha que o uso do Medium vai crescer entre as empresas como forma de blog? Eu acredito que sim. Ele tem muito potencial, Bruna. E o blog é uma coisa muito interessante porque ele na história da internet, ele nasce na web 2.0, na era 2.0 da internet, que começou ali em meados dos anos 2000, ele nasce antes do Orkut. O blog é a primeira forma primitiva de mídia social digital, né? Antes do próprio Orkut. E ele faz muito sucesso até hoje. É uma forma extremamente boa de engajamento, porque blogs é para trabalhar principalmente
o que a gente chama de long tail, né, daquela ferramenta long tail, é para trabalhar públicos extremamente específicos, nichos extremamente específicos. Tá? Então, hoje em dia você tem blog de unha, por exemplo. E como que que tipo de empresa vai investir em publicidade num blog de unha? Empresa que trabalha com produtos para unhas ou que trabalham com embelezamento para unhas, enfim. Então, é um público extremamente nichado, um nicho muito, muito específico. O Medium, eu acho que não tenho muitas dúvidas que ele vai crescer entre as empresas como forma de blog, e eu acho que, até puxando um pouco o gancho, vale extremamente a pena você investigar e identificar se existe algum blog que é oportuno para você poder trabalhar a publicidade da tua empresa, do teu produto ou do teu serviço. Blog é coisa de gente antiga, mas é uma coisa que funciona muito, principalmente hoje em dia. Karen Diminsky, Jean, você acha que vale a pena trabalhar com influencers? Vale a pena muito hoje em dia, principalmente em época de pandemia. Os influencers tiveram um crescimento de número de seguidores e de número de visualizações, principalmente, muito grande. A galera não pode sair, tá em casa, tá no celular, e aí tá acompanhando os teus influencers. A oportunidade de publicidade com influencer hoje em dia cresceu substancialmente em época de pandemia. Tá? E não só influencers, micro-influenciadores também. Então não adianta você querer mirar só no Whindersson Nunes, que tem não sei quantos milhões de seguidores, para ele poder divulgar o teu produto, tua marca, tua empresa, se você não tem nem condições de pagar o Whindersson Nunes. É muito caro. Mas um micro-influenciador, ou seja, aquele Instagrammer que tem 10 mil, 15 mil seguidores no Insta, mas o perfil de público dele é exatamente o perfil de público alvo que a tua empresa precisa, né, que o teu produto tem, que o teu serviço tem, vale a pena conversar com esse microinfluenciador e criar ali com ele uma estratégia, uma ação para divulgar a tua marca, a tua empresa, teu produto, teu serviço. Tá? Então não pensa só nos grandões, não. Um microinfluenciador pode ajudar muito a tua empresa também. Luiz André Bress de Souza, o livro que indicou no início da apresentação está no PDF? Não, esse livro não tem PDF, Luiz. Esse livro aqui, Marketing nas Mídias Sociais em 30 Minutos, da Susan Gunelius. Esse livro você encontra nas livrarias, inclusive livrarias online. Ele não é muito caro, está na faixa dos seus R$30, já vi ele para comprar, tá? Mas dá uma pesquisadinha, vai que na internet tem PDF. Assim, eu sou meio reticente, eu não gosto muito de divulgar pirataria, né? Então, assim, se puder, compre o livro, porque é interessante para até incentivar o próprio autor. Mas, apesar que essa autora ganhou muito dinheiro já com esse livro. Mas se você acabar achando em PDF gratuito na internet, aí quiser baixar também, não tem problema nenhum. Luísa, o PDF eu mandei aqui em cima para vocês, já aí no chat, para vocês baixarem do workshop, né, do Masterclass, mas vocês vão receber também por e-mail, tá? Para garantir, não tem problema não. Bruna, é mais importante o engajamento, com certeza. Uma coisa, por exemplo, o teu post nas redes sociais, vamos pegar o Face como exemplo, ele alcançou 50 mil pessoas. Sabe como que funciona o alcance orgânico ou pago também no Facebook? O alcance nada mais é do que você tá lá com o celular na mão, rolando o teu feed, e aí aparece uma publicação impulsionada. Apareceu para você. Às vezes você nem se ligou, você continuou rolando, mas para a métrica do Facebook, ele contou uma pessoa alcançada. Ele alcançou uma pessoa, mas não quer dizer que ela leu, que ela parou para ver a arte da tua publicação impulsionada, não quer dizer que ela leu o teu conteúdo, muito menos que ela clicou no teu post patrocinado para ir para o site, para ir para o WhatsApp, para mandar uma mensagem inbox. Tá? Então, o alcance ele era uma métrica bem falha, na verdade, e nem compensa você dar muita atenção para o alcance.
Engajamento, quando a gente trata de Facebook, por exemplo, são as pessoas que curtiram, que comentaram e que compartilharam o teu conteúdo, seja ele impulsionado ou não. Engajamento é muito mais importante, porque se a pessoa parou para curtir, se a pessoa parou para comentar e se deu o trabalho de compartilhar, quer dizer que ela gostou muito do teu conteúdo, da tua postagem. Então, engajamento é mais importante, com certeza. Sérgio Maluf, métricas para o mal, privacidade hackeada. Esse é muito bom, inclusive. Eu recomendo o pessoal que quiser assistir. Privacidade hackeada é muito bom. O controle fica somente para as empresas que definem aquelas métricas, ou os profissionais que fazem uso delas devem também ter sua parcela de responsabilidade sobre seu uso. O controle das métricas, as métricas elas não são usadas para o mal, tá? As métricas são usadas, são uma forma científica, inclusive, de você usar para você definir como que a tua publicidade vai funcionar. Os algoritmos são do mal, tá? São duas coisas diferentes. Uma coisa é a métrica, outra coisa é o algoritmo. O controle fica somente para as empresas que definem as métricas. Eu colocaria aí nessa frase: o controle fica somente para as empresas que definem os algoritmos, tá? Então, o profissional que faz uso tanto das métricas quanto, porque a métrica está ligada ao algoritmo, na verdade, né? Então, você usa as métricas para poder se aproveitar do comportamento do algoritmo dentro da plataforma. Mas o profissional que faz uso dela, na verdade, não tem responsabilidade quase que nenhuma, Sérgio, porque a ideia é atingir o teu público-alvo, né? E usar o algoritmo a partir disso. Para mim, o que eu acho perigoso nisso é o comportamento do algoritmo. É o algoritmo te enfiar dentro de uma bolha e fazer você consumir apenas o que ele acredita que você deve consumir, com base no teu comportamento, tá? Então, isso é muito alienador. Essa bolha criada pelo algoritmo é extremamente alienante. E isso, para mim, é o mais perigoso. Amanda Rodrigues, alguma dica específica para grupos ou projetos universitários, tipo PET, e projetos de extensão para divulgar suas atividades na universidade? Gente, mídias sociais. Qual que é o problema dos projetos universitários e das universidades também, né, dos setores, dos departamentos, dos institutos? Eles não usam, de fato, o potencial que as mídias sociais têm para o bem, no caso, né, para divulgar pesquisas científicas, para divulgar os projetos de extensão, para divulgar os cursos, né, as palestras, os eventos. Usa-se muito pouco e os poucos que usam muito mal. Tá? Eu estou fazendo uma parceria agora, né, a agência de IEP está fazendo uma parceria com o INSTA, que é o Instituto de Soluções Tecnológicas Aplicadas da Universidade Federal do Paraná. A gente está mudando bastante essa visão, mas tem um grupo também dentro da Federal muito interessante que está fazendo, segue lá a galera do DECOM, né, do Departamento de Comunicação da Federal do Paraná. Eles têm um Instagram muito bom que eles estão divulgando muito, principalmente através de stories, divulgando as pesquisas científicas, os projetos dentro da universidade. O problema, a principal dica que eu dou, Amanda, respondendo de fato a tua pergunta, para divulgar as atividades da universidade, é a linguagem. Porque assim, uma coisa, por exemplo, você tem um projeto de pesquisa lá dentro que está estudando o comportamento dos neurônios os comportamentos dos neurônios, sei lá, em autistas. Vamos colocar aí. É um tema bem complexo, é um tema de interesse público extremamente específico. Só que o que a universidade não entende é que tem um público que vai querer consumir esse tipo de conteúdo dessa pesquisa. Então, onde que está esse público dentro das redes sociais? O que ele consome? Como que eu atinjo esse público? Todo esse planejamento estratégico que eu estou falando aqui, Amanda, as mídias sociais das universidades não usam, tá?
Então, a principal dica que eu dou é pegar esse modelo e usar nesses projetos para divulgar as atividades universitárias. Tá? E isso é uma crítica muito grande minha, inclusive. Eu acho que as universidades deveriam fazer muito mais, e não é só a universidade pública, as particulares também pecam muito nisso. Franciele, o arquivo mandei aí, a Renata mandou de novo, mas vocês vão receber por e-mail, podem ficar tranquilos. Bianca de Castro, nesse caso, Jean, não vale a pena esse funcionamento pago do Facebook, visto que nem sempre dará o retorno que esperamos. Na verdade, dá sim, você tem que fazer esse planejamento que eu mostrei direitinho e entender aonde que está o teu público. Tá? Se teu público está dentro do Facebook, assim, eu já consegui resultados muito bons em número de vendas, em inscrições para eventos, dentro do Facebook com impulsionamento num valor muito pequeno. Então, você consegue, inclusive, gerar resultados muito grandes com 30, 40 reais numa campanha impulsionada no Facebook, tá? Você só tem que entender como que funciona a ferramenta, onde que está o teu público-alvo, o que teu público-alvo gosta de ver dentro do Facebook, para você entrar na bolha desse público-alvo e poder aparecer para eles, e aí, claro, transformá-los em consumidores, em novos clientes para a tua empresa. Tá? Então, vale a pena sim. Tudo depende do público-alvo que você tem e da estratégia que você tem e da empresa que você está atendendo. Tá? Camila Mariani, em geral, o que você indicaria para primeiros passos de uma empresa divulgar seus produtos no Instagram? Primeiros passos, identidade visual. Tá? Você tem que ter uma identidade visual muito boa. Então, se você não tem expertise, contrata um designer freelance que tenha experiência com identidade visual, contrata uma agência. A gente já produzimos muito, porque eu tenho a Ingrid Félix, é a minha sócia proprietária aqui da agência IEP, ela é designer gráfica, ela já produziu várias identidades visuais para empresas diferentes, inclusive que vendem produtos no Instagram. E a identidade visual é um ponto de partida fundamental, porque você ter um logo não só bonito, mas um logo que tenha estratégia, um logo que entre dentro da mente das pessoas, porque o processo de criação de um logotipo, né, de um logo, ele passa muito pelo neuromarketing, porque ele tem que incentivar o cérebro do teu público-alvo a desejar o teu produto, a tua empresa, o teu serviço, e aí você faz isso a partir de cores, a partir de formas, a partir de fontes diferentes. Você tem como fazer isso visualmente, tem um estudo científico por trás disso. Então, criar um logo não é só criar um logo bonitinho, com um nome bonitinho, tá? Existe um trabalho profissional por trás disso, mas a identidade visual é o primeiro ponto de partida. Não adianta você entrar, principalmente no Instagram, onde tudo é visual, sem uma identidade visual bem definida. Uma paleta de cores para você, uma tipografia que vai representar a tua empresa ali nas artes. E aí o segundo passo depois da identidade visual é a linguagem. Define que tipo de linguagem você vai ter ali dentro do Instagram. Como que você vai falar com o teu público? O teu público-alvo é mais jovem, então você vai usar gírias, você vai usar emojis, você vai falar de uma maneira mais descontraída ali nos comentários, interagindo com a galera, nos stories, você vai fazer videozinho descolado, a tua roupa pode ser mais descolada para aparecer nos vídeos do stories. Então você tem que identificar, claro, o teu público-alvo. A partir disso você tem que ver, criar uma identidade visual muito positiva para a tua empresa e definir a linguagem da tua empresa no Instagram. Bruna Nonato. Quais são os livros de comunicação que você recomendaria? Eu recomendei esse de marketing, mas tem esse aqui é um pouco mais acadêmico, mas eu acho que vale a pena vocês verem, principalmente quando trata de linguagem, né? Esse livro é da editora UFPR, é do professor Ricardo Urri, Estratégias de Comunicação Interativa, Competências de Comunicação em Língua Portuguesa. Isso aqui é
um compilado extremamente bom para você entender como que a linguagem no sentido de se comunicar a partir da língua portuguesa, pode influenciar ao atingir o teu público-alvo, tá? Em como atingir o teu público-alvo. Que é exatamente o que eu estava falando ali para Camila agora há pouco. Então, esse livro é super bom e super recomendo para vocês. É da editora UFPR, pode entrar no site da editora UFPR. Eu não sei se a editora UFPR já lançou o e-commerce dele, a loja deles virtual, mas adquiram, entrem em contato com eles, porque esse livro vale muito a pena. A editora UFPR tem livros muito bons na área de comunicação, tá? Então, eu acredito que vale a pena dar uma revirada ali no hall deles de livros. Ana Paula Nunes. É entender onde está o público que você quer acessar. Não adianta ter um Instagram se o mais usual é o Facebook. Exatamente, Ana Paula. Você entendeu completamente como é que funciona o negócio. Não adianta mesmo. Amanda, obrigado eu. Ana Paula Nunes. Pecamos em achar que precisamos estar em todas as mídias para ser notado, gastamos energia e temos pouco retorno. Sim, e vocês têm muito pouco tempo, porque não é só a comunicação que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com a comunicação, tem que se preocupar com o financeiro da tua empresa, com a gestão da empresa, com os funcionários, com entrada, fluxo de caixa. Então, principalmente se você é dono da própria empresa. Por isso que o recomendado se você não tem muito tempo, contrata um profissional da área, entre em contato com uma agência de comunicação, conversa com elas, tenta fazer um contratinho interessante que seja benéfico para a tua empresa. A agência IEP, por exemplo, a gente trabalha com contratos muito personalizados. A gente define o valor conforme a realidade da empresa também, porque não adianta nada você estabelecer um valor de tabela fixo e querer vender o teu serviço pelo mesmo valor para qualquer tipo de empresa, porque as empresas têm tamanhos diferentes, segmentos diferentes, públicos diferentes, então isso impacta muito também no nosso trabalho de comunicação. Então, mas se você não tem tempo para fazer, você tem um comércio, tem uma empresa, você não tem tempo para isso, ou não tem expertise para isso, entre em contato com uma agência ou com um profissional freelancer que seja da área de comunicação, e que tenha recomendação, principalmente, né, que vocês confiem no trabalho, para poder trabalhar a comunicação para você. Porque senão você pode começar errado o teu negócio e a comunicação pode acabar estragando, comunicação mal feita, né, pode acabar estragando o teu negócio até antes mesmo de começar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Silvia Silva, ainda na relação da Universidade Mídia, para trabalhar serviços da UFPR para os próprios servidores, linguagem seria a pílula mágica? Com certeza, porque não sei se eu acredito que você, Silvia, trabalha aí dentro da UFPR, pode ser estudante, sei lá, mas acredito que você está envolvida aí dentro desse ecossistema universitário. Não sei se você já reparou, mas tem vários murais espalhados na Federal e tem alguns cartazes que as pessoas só vão... Elas passam na frente todo dia, nem reparam. As que reparam mal leem, porque muitos cartazes têm muito texto, né, ou é muito mal diagramado. Então as pessoas nem prestam atenção no que acabam lendo. E aí a comunicação da universidade, né, através dessa mídia que é o Jornal Mural, né, muito conhecido na UFPR, não funciona direito. A mesma coisa também em e-mails, que a universidade dispara para os servidores, para os próprios alunos. Tem uma linguagem, às vezes, tão complexa, tão técnica, ou um texto tão grande, que perde a objetividade, a coesão, a linguagem não bate com a linguagem do aluno, e aí a informação se perde. Você assiste palestra na internet de uma pessoa que não fala a tua língua? Você não assiste. É a mesma coisa, gente. Qualquer papel comunicacional onde a tua linguagem não está alinhada com a linguagem do teu público-alvo, ou seja, do estudante, do servidor, da federal, do parceiro, do empresário, do professor, se a linguagem não está nivelada, você está perdendo. Você está perdendo. Essa comunicação está sendo falha.
Tá? Então, a linguagem com certeza é a pílula mágica para esses serviços essa relação da universidade com os públicos dela. Rê, já deu 16 horas. A Ana Dolata, nessa comunicação da universidade pelos murais, o esquema de cores é um recurso muito útil também? Com certeza, Ana. É super útil. Vale a pena você ter o livro Psicologia das Cores. Ele é quase um dicionário, uma bíblia sobre as cores, para quem quer trabalhar principalmente com design, quem quer trabalhar nessa área de comunicação visual, vale muito a pena ter esse livro. E é com certeza um recurso muito útil, sim. Renata, vamos encerrar então? Já deu 16 horas, não quero atrapalhar o trabalho da Agência de Inovação. Gente, obrigado mesmo de coração, pela participação de cada um de vocês que ficaram até o final. Um beijo grande, a gente se vê amanhã então no Smart Talk. E precisando, podem me chamar aí, entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui novamente só nos últimos minutos compartilhado aqui para vocês. Podem entrar em contato comigo e a gente vai conversando e trocando uma ideia, tá bom? Um beijo, gente. Obrigado mesmo. Uma ótima semana para todos vocês. Eu vou me desligar aqui. Alexandre, meu áudio caiu. Tranquilo. Eu vou me desligar aqui, aí vocês vão saindo e a Renata dá um jeitinho aqui na sala. Um abraço, gente. Até amanhã. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Fiquem em casa.